respostas, perguntas que minha alma desejava encontrar. A angústia cercava meu caminhar. Sentia pesado o meu coração. A angústia cercava meu caminhar. Sentia pesado o meu coração. Mas um dia tudo mudou. Com sua morte me perdoou. Em meu lugar ele partiu e me deixou a salvação no céu. Não é um homem que salva o mundo, não é um caminho que leva a Deus. Este homem morreu por nós. Ele é o caminho que leva à vida. Não é um homem que salva o mundo, não é o caminho que leva a Deus. Este homem morreu por nós. Ele é o caminho que leva à vida. Não é um homem que salva o mundo, não é o caminho que leva a Deus. Este homem morreu por nós. Ele é o caminho que leva à vida. Não é um homem que salva o mundo, não é o caminho que leva a Deus. Este homem morreu por nós. Ele é o caminho que leva à vida. Como eu amo o teu templo, como é bom vir aqui. Alegria a ti eu canto, ó meu Deus e Salvador. Quão felizes os que andam nos caminhos do Senhor. Quão felizes os que creem e confiam
Nosso cordial boa noite a todos que nos acompanham nesta nosso momento devocional da Congregação Evangélica Luterana Concórdia de Primavera do Leste. Hoje estamos reiniciando os momentos devocionais neste ano de 2021, momentos devocionais tão marcantes aí no ano de 2020 que passou, então resolvemos reiniciá-los agora, no mês de março. Toda quarta-feira, 19 horas, horário de Cuiabá, 20 horas, horário de Brasília, teremos este momento. Anotando também, compartilhando os pedidos de orações que cada um tenha, pedidos, agradecimentos, podemos juntos estar orando, coloque nos comentários para anotarmos. E também, a partir deste ano, a partir deste devocional, nós também queremos citar as cidades que estão nos acompanhando. Então coloquem aí no comentário cidades que estão nos acompanhando neste momento devocional, que nós vamos estar anotando e no final vamos estar mencionando quem nos acompanha aí, também agradecendo esta companhia. Queremos iniciar esse nosso momento em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Muito bem, queridos de Cristo Jesus, o nosso momento devocional hoje, baseado no Evangelho de João, capítulo 2, os versículos 13 até o versículo 25. O Evangelho que será do próximo final de semana, Evangelho de João, capítulo 2, versículos 13 a 25, onde encontramos assim registrado. Alguns dias antes da Páscoa dos judeus, Jesus foi até a cidade de Jerusalém. No pátio do templo encontrou pessoas vendendo bois, ovelhas e pombas, e viu também os que sentados às suas mesas trocavam dinheiro para o povo. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou toda aquela gente dali, e também as ovelhas e os bois. Virou as mesas dos que trocavam dinheiro, e as moedas se espalharam pelo chão. E disse aos que vendiam pombas: tirem tudo isso daqui. Parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Então os discípulos dele lembraram das palavras das Escrituras Sagradas que dizem: o meu amor pela tua casa, ó Deus, queima dentro de mim como fogo. Aí os líderes judeus perguntaram: que milagre você pode fazer para nos provar que tem autoridade para fazer isso? Jesus respondeu: derrubem este templo e eu o construirei de novo em 3 dias. Eles disseram: a construção deste templo levou 46 anos e você diz que vai construí-lo de novo em 3 dias? Porém, o templo do qual Jesus estava falando era o seu próprio corpo. Quando Jesus foi ressuscitado, os seus discípulos lembraram que ele tinha dito isto e então creram nas Escrituras Sagradas e nas palavras dele. Quando Jesus estava em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos creram nele porque viram os milagres que ele fazia. Mas Jesus não confiava neles, pois os conhecia muito bem. E ninguém precisava falar com ele sobre qualquer pessoa, pois ele sabia o que cada pessoa pensava. Este é o texto hoje que nós queremos refletir. Nós vamos refleti-lo em 3 partes. Aqui nós podemos observar aqui 3 ensinamentos importantes para nós. O primeiro deles pega os versículos iniciais, falando sobre o templo de Deus, sobre a casa de Deus, o templo em Jerusalém, onde Jesus, ao chegar e observar toda aquela situação em que se encontrava o templo, aquele comércio instaurado no templo, de bois, ovelhas, pombas, pessoas trocando dinheiro, podemos pensar ali que as pessoas estavam ali para negociar animais para as pessoas se alimentarem, mas não era isso. Os animais ali negociados eram para os sacrifícios que as pessoas levavam ao templo. Aqueles sacrifícios que as pessoas faziam em sinal de arrependimento que havia sido prescrito ali durante todo o Antigo Testamento, ali com as leis de Deus. E estes sacrifícios que visavam
o arrependimento, algumas pessoas pegaram aquilo e transformaram em comércio. Por isso a indignação de Jesus. Né? É mercantilizar a fé, fazer a fé um comércio. E aí então Jesus, ele faz um chicote e expulsa todos os vendedores de lá, da casa do seu pai. Isso mostra que nós devemos ter respeito ao entrar na casa de Deus. Infelizmente hoje, muitas pessoas também mercantilizam a fé. Também fazem da fé um negócio. Talvez não vendendo animais para sacrifícios. Lógico que não, hoje em dia não se faz mais isso. Mas muitas outras coisas são vendidas em nome de Deus para trazer uma paz espiritual para as pessoas. A nossa indignação deve ser também como a indignação de Jesus. A casa de Deus não é uma casa de comércio. Não quer dizer que não podemos ali ter Bíblias para vender, ter materiais devocionais para vender. Muitas vezes jovens fazem as suas vendas de doces, salgados, para arrecadar dinheiro para o congresso, para os seus congressos distritais, mas não é deste comércio que eu estou falando. Isto muitas vezes nem é um comércio. São coisas mais como uma ajuda de custo. Mas o comércio, muitas vezes, o comércio que eu quero referir ali que Jesus está combatendo, é quando se transforma a fé num comércio. E isto nós temos que ser totalmente contra. Porque nós temos que, como ouvimos na música, amar o templo de Deus. Lembrar as palavras do salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E encontrar na casa do Senhor um local de refúgio, de refrigério, de fortaleza para os nossos corações. Pois este é o objetivo da igreja aqui neste mundo. Estarmos unidos para trazer a tranquilidade espiritual, o amor de Deus. As palavras do Jesus Salvador: venham todos que estão sobrecarregados e eu vos aliviarei. Não é, venham, paguem na caixinha e então eu vou aliviá-los. De maneira nenhuma. Venham, eu vou aliviá-los. O meu amor é para vocês. O meu sacrifício na cruz é este. E então, após Jesus expulsar os comerciantes, dizer, tirem tudo isto daqui, os líderes perguntam, que milagre você pode fazer para nos provar que tem autoridade de fazer isso? E então Jesus responde, derrubem este templo e eu o construirei de novo em 3 dias. E os líderes judeus visualizaram este templo como o templo de Jerusalém, o qual foi construído em 46 anos, e disseram, como que tu vais construir isto em 3 dias, ou reconstruir isto? Mas Jesus estava falando do seu corpo, o seu templo. De novo, uma coisa importante de observar neste texto. Os olhos dos líderes judeus estavam apenas no material, enquanto Jesus estava falando o espiritual. A morte e a ressurreição de Jesus. Esta é a mensagem mais importante da palavra de Deus. Sem ela, nada mais na Bíblia faz sentido. Por isso que o versículo 22 diz, quando Jesus foi ressuscitado, os seus discípulos lembraram que ele tinha dito isto e então creram nas Escrituras Sagradas e nas palavras dele. Os discípulos que conviveram com Jesus por 3 anos, vendo os seus milagres, ouvindo as suas mensagens, sendo testemunhas do seu amor, estando juntos em momentos de oração, apenas depois que Jesus foi ressuscitado, lembraram dessas palavras, destruam esse templo e eu o reconstruirei em 3 dias. Então eles creram nas Escrituras e nas palavras de Jesus. Porque muitas vezes, mesmo aqueles que estão dentro da comunidade religiosa, aos pés da palavra de Deus,
ainda estão com os olhos voltados apenas para o material. É necessário que nós sejamos tocados e confrontados pela palavra de Deus, para os nossos olhos se voltarem para o lado espiritual e a nossa natureza espiritual e lembrar que o mais importante nesta vida para nós é a nossa fé em Jesus. Continuamos vivendo no período da pandemia. Continuamos testemunhando vários óbitos por causa do Covid-19 e por outras tantas doenças. Não existe só este vírus. Outras doenças continuam matando. Acidentes, corrupção, terremotos, maremotos e assim por diante. Violência. E nós temos que voltar os nossos olhos para o espiritual. Temos que continuar anunciando o amor e o perdão de Jesus. Temos que continuar anunciando aquele que falou: derrubem este templo e em 3 dias eu vou levantá-lo novamente. Cristo morreu e ressuscitou para a nossa salvação. Cristo morreu e ressuscitou para nós termos paz de espírito, para sabermos que nós temos perdão, vida e salvação. Aliás, o lema da IELB este ano é: firmados em Cristo, recebemos e compartilhamos perdão, vida e salvação. Como é importante nós compartilharmos o que o nosso Senhor nos dá. Ele nos dá o perdão de todos os nossos pecados. E então nós também podemos perdoar aqueles que estão ao nosso redor. E perdoar é algo que vai muito além do material. Perdoar é aquilo que nos dá paz de espírito e que leva a paz de espírito àqueles que estão sofrendo por causa dos seus pecados. Então, ouvirmos as palavras de Jesus e então, como os discípulos, crermos nelas. Crermos nas Escrituras Sagradas e testemunharmos isso. Porque não adianta nada apenas nós dizermos que nós cremos se nós não testemunhamos isso. O lema da IELB para este ano diz: recebemos e compartilhamos. Então nós temos que compartilhar o que nós recebemos. A mensagem de Deus. O nosso amor ao templo de Deus. Algumas cidades, alguns estados do nosso país estão com os seus templos fechados. Seus membros não podem se reunir para louvar a Deus na sua casa, mas têm acesso ao culto que está sendo disponibilizado pelos pastores, feitos ao vivo ou gravados. Mas juntos nós podemos elevar os nossos corações a Deus em gratidão por tudo que Ele tem feito por nós. Mas nós não podemos cair na armadilha do diabo, cair na tentação de desprezarmos o ir à casa do Senhor, ao nos alegrarmos em estar na casa do Senhor e ainda em tornar a casa do Senhor em um comércio, em um mercado. Isto é a armadilha do diabo, do mundo e da nossa própria natureza. Por isso nós temos que tomar muito cuidado, lembrar as palavras de Jesus e nos apegar ao princípio básico da nossa fé, que é adorar a Deus, que nos salvou em Cristo Jesus. A última parte que eu quero refletir com vocês são os últimos versículos, que fala ali sobre a estada de Jesus na festa da Páscoa em Jerusalém, onde muitos creram porque viram os milagres que Jesus fazia. Isso é uma coisa muito tentadora para as pessoas. Crer naqueles que fazem coisas mirabolantes. Estamos nesta pandemia e muitos estão clamando, rezando por soluções milagrosas para a nossa situação. Seja a chegada de milhões e milhões e milhões de vacinas, seja de repente o esvaziar-se de UTIs miraculosamente, seja acharem um remédio aí que cure tudo. E então nós vamos estar livres desta pandemia. Mas nós temos que nos ater à continuidade do que a palavra de Deus nos diz. Mas Jesus não confiava neles, pois os conhecia muito bem.
Basta nós lembrarmos um episódio do ministério de Jesus, quando Jesus multiplica pães e peixes, 2 peixinhos e 5 pães para alimentar uma multidão de mais de 3.000 homens, sem falar de mulheres e crianças. Ele alimenta essa multidão, sobra 12 cestos ainda desta comida, e no outro dia as pessoas procuram Jesus, não por causa dos seus ensinamentos, mas por causa do milagre que ele havia feito. Por isso que Jesus não confiava nas pessoas, ou na maioria delas, porque ele as conhecia muito bem. O texto bíblico nos diz que ninguém precisava falar com ele sobre qualquer coisa, pois ele sabia o que cada pessoa pensava. Jesus sabe o que você e eu pensamos. Jesus conhece todo o nosso coração. Jesus sabe quando nós vamos à igreja por interesse apenas. Jesus sabe quando nós acessamos alguma coisa na internet religiosa apenas por interesse. Quando damos uma visualização apenas para aparecer ali nos comentários do pastor da igreja e assim por diante. O que nós temos que fazer é buscar Jesus do fundo do nosso coração, porque Ele nos conhece. Ele sabe o que cada um de nós está passando. Ele sabe todos os nossos sofrimentos. E o melhor de tudo, Ele morreu para nos perdoar. Ele enfrentou toda a série de sofrimentos e tentações e venceu. Jesus morreu na cruz, que era o plano de Deus. Não porque Deus é um Deus torturador que está permitindo esse vírus aqui no mundo para que as pessoas sofram. Muito pelo contrário. Deus permitiu que Jesus morresse na cruz para nos perdoar, porque só Ele poderia fazer isso. É um ato de extremo amor de Deus por nós. Um louco amor, o qual nós temos registrado na epístola de 1 Coríntios, a qual será o texto da epístola deste final de semana. O louco amor de Deus, em que Cristo morreu para nos perdoar, porque nos conhece muito bem. E isso é extremamente consolador, fortalecedor, nos motiva a querermos estar na casa do Senhor, mesmo que não presencialmente, por não podermos, mas sim mentalmente, acompanhando as transmissões, fazendo do nosso lar a casa do Senhor. Por quê? Porque Deus nos conhece muito bem. Ele nos ama, nos carrega, nos conforta e quer nos levar ao paraíso celestial. Queridos de Cristo Jesus, o amor de Deus é maravilhoso. A palavra de Deus é sensacional. Nos traz um consolo e um fortalecimento, mesmo neste momento de pandemia e de sofrimento que vivemos. Confiar no amor de Deus é estarmos certos do seu perdão e da vida eterna que Deus nos conquistou na cruz em Jesus. Amém. Muito bem, queridos de Cristo Jesus, vamos ver os nossos pedidos e agradecimentos de orações. Agradecemos pelo retorno desse momento devocional. Dona Lindaura agradece pela recuperação da saúde do seu Roberto, seu cunhado. Agradecer pelos 11 anos aqui em Primavera do Leste. Hoje nós completamos 11 anos, eu e a minha família aqui, onde estamos nesse chamado de Deus. Então queremos agradecer por esses 11 anos aqui em Primavera do Leste. Pedir que Deus continue nos abençoando e abençoando a nossa congregação evangélica luterana Concórdia, aqui de Primavera do Leste. Então vamos falar com o nosso Deus em oração. Onipotente e eterno Deus, querido Pai Celeste, nós te agradecemos por todas as bênçãos que tu derramaste sobre a nossa vida, principalmente, Senhor, por tu nos conheceres muito bem. Não precisamos falar o que sentimos e pensamos para tu saberes o que precisamos. Tu nos conheces melhor do que nós mesmos, somos um livro aberto para ti. Por isso, Senhor, pedimos, ouve os nossos clamores mais íntimos, mais escondidos no fundo dos nossos corações.
Senhor, também as nossas angústias que estão guardadas dentro dos nossos corações, esteja a nos aliviá-las, esteja a nos fortalecer com o Teu amor, com a Tua graça. Obrigado, Senhor, pelo retorno dos nossos momentos devocionais, às quartas-feiras à noite. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Pedimos que a Tua palavra possa continuar a frutificar a todos aqueles que ouvirem estas palavras, saberem que Tu estás a falar a estes corações que estão atribulados, estão necessitados, precisando da Tua mensagem, do Teu consolo. Também, Senhor, queremos Te agradecer por hoje podermos completar 11 anos aqui em Primavera do Leste, chamados por Ti aqui. Obrigado, Senhor, por todos os momentos que aqui vivemos, pelos momentos de alegria, os momentos de dificuldade, onde sempre Tu nos encaminhaste, nos conduziste. Como é bom saber das Tuas mãos a nos guiar e a nos proteger em todos os momentos da nossa vida. Por isso pedimos, continues a abençoar a este humilde servo, também a nossa congregação Concórdia aqui de Primavera do Leste, que possamos sempre levar o Teu amor, levar Cristo para todos, recebendo perdão, vida e salvação e compartilhando isto a todos aqueles que estão ao nosso redor. Também, Senhor, nos unimos com a Dona Lindaura para agradecer pela recuperação na saúde do seu Roberto. Continue, Senhor, a abençoá-lo, fortalecê-lo. Tu sabes, Senhor, o que este Teu servo, este Teu filho necessita. Pedimos que a Tua mão esteja sobre ele, a abençoá-lo e também com todos os seus familiares, para que possam, firmes e seguros da Tua companhia, saberem que a Tua vontade está sendo feita na vida deste Teu filho. Também, Senhor, não podemos deixar de orar pela situação em todos os municípios, estados do nosso país e em todos os países do mundo, frente a esta pandemia do Covid-19. Pedimos, Senhor, que Tu estejas, em primeiro lugar, a abençoar e orientar os nossos governantes para que tomem atitudes realmente importantes e eficazes contra o combate deste vírus, mas também visando o bem-estar de toda a sociedade, para que as pessoas não morram de fome, não percam os seus empregos. Pedimos, Senhor, também que abençoe médicos, enfermeiros, cientistas, enfim, Senhor, todos aqueles que estão pesquisando por vacinas e também por medicamentos para tratar este vírus. Este é o clamor da Tua igreja, que Tu abençoes, fazendo a Tua vontade, Senhor. Não podemos pedir, determinar nada, mas sim pedirmos que a Tua vontade seja feita. Confiamos na Tua vontade, Senhor, e que Tu faças o melhor em cada leito de UTI, em cada enfermaria, que o Teu amor e a Tua graça estejam sobre todos aqueles que estão enfermos, tratando estas enfermidades, e também, Senhor, todas as famílias que estão afetadas ou por óbitos ou por pessoas afligidas por este vírus e por tantas outras doenças e outras coisas que levam as pessoas a morrerem, a perderem a sua saúde. Querido Deus, como é bom podermos confiar num Deus verdadeiro, num Deus que promete e cumpre. Jesus prometeu e cumpriu. Derrubaram o templo e Ele 3 dias depois levantou esse templo com a sua ressurreição. Obrigado, Senhor, por Tu enviares este Salvador que nos ama e que morreu para nos perdoar. Em nome dEle nós oramos. Amém. Muito bem, queridos de Cristo Jesus, a minha listinha de locais aqui está em branco, ninguém aí quis colocar, não sei se colocaram depois, mas pelo que eu vi antes de entrar aqui, nós sabemos pessoas aqui locais, Primavera do Leste acompanhando, creio que também de Pinhalzinho, em Santa Catarina, estão nos acompanhando, demais ali não pudemos ver, acompanhar, mas nós incentivamos que a partir de agora coloquem ali da onde estão só a cidade, não precisa a congregação, nada, mas só a cidade para estarmos unidos aí, lembrando que todos nós aí no país, e muitas vezes até de fora, nos unimos na palavra de Deus. Então, este é o nosso desejo. Desejamos que realmente Deus esteja a abençoar vocês, a paz de Cristo, e concluímos ouvindo a música Cidade de Deus.
Oh,